honras e glórias ao nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Nesta rica oportunidade, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos alegres e possamos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E a nossa alegria maior, meus irmãos, é em saber que a cada dia que passa está mais perto a volta do Senhor Jesus Cristo para dar descanso para o teu povo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade, nesse dia maravilhoso, eu quero convidar vocês para a meditação da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero mandar uma calorosa saudação aos meus irmãos, irmãs que se inscreveram no meu canal. Louvado seja Deus, mas também a todos os demais seguidores que estão aí visualizando as nossas simples e humilde mensagem. Mas eu garanto para vocês que este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que nós estamos anunciando. A palavra da última hora. Divulguem, meus irmãos, compartilhem, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está oculto. Muitas pessoas não sabem nem mesmo o que é a santidade, o que é a comunhão. Por quê, meus irmãos? É porque o Evangelho está escondido. Poucas pessoas, elas exibem o Evangelho. E o Evangelho do Senhor Jesus tem que ser exibido. As pessoas precisam tomar conhecimento o que significa Evangelho. E nesta oportunidade maravilhosa, eu convido meus irmãos a abrir a tua Santa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Amém? Mando um abraço, eu mando uma saudação para minha tia Cida, ali de Londrina, estado do Paraná. Deus abençoe a serva de Deus e que Deus possa iluminar teu coração, minha irmã. Amém? Iluminar teu coração e que minha irmã passe a servir a Deus de uma maneira mais santa. Deus que abençoe tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E desde já eu mando uma saudação aí. Aleluia, para toda a irmandade aí da igreja onde minha irmã congrega, minha tia Cida congrega. A saudação aí do pastor aí. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. E vamos então para a leitura neste dia maravilhoso de domingo. Glória a Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu irmão, ouvinte, que nesta noite está, aleluia, como que eu posso dizer, sintonizado aí, né, aleluia, nesse canal, através da internet. Deus abençoe. Este que vos fala é o pastor Carlos Nathaniel, da igreja IPMJC. Deus abençoe a todos e vamos para a leitura. Gênesis capítulo 4. Louvado seja Deus. Quero ler aqui com meus irmãos, aleluia, a santa palavra do Senhor Jesus, aonde se encontra o versículo 8. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Onde está escrito da seguinte maneira: E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Somente o versículo 8, aleluia, para a glória de Deus, e assim nós vamos expressar na medida em que o Espírito Santo vai gerando ou revelando em nossos corações. Meus amados irmãos,
Igreja do Senhor Jesus Cristo, apesar da queda dos pais de Caim e Abel, apesar da decadência espiritual, louvado seja Deus, aconteceu que fora do Jardim do Éden nasceu essas duas crianças, Caim e Abel. Meus amados irmãos, apesar da indiferença espiritual dos pais, a saber, Adão e Eva, nasceram dois adoradores. Duas crianças, dois filhos, dois adoradores. Aonde se encontrava na vida de Caim e Abel, aleluia, dois tipos de adoração. Abel adorava a Deus de um jeito, Caim adorava a Deus de um outro jeito. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós lemos aqui o versículo 8, aonde, meus amados irmãos, vai falar do primeiro homicídio, o primeiro crime que aconteceu na face da terra, aonde aconteceu entre dois irmãos. Mas a pergunta é, meus irmãos, por que aconteceu este crime? Por que aconteceu esta tragédia entre dois irmãos? Meus queridos, aconteceu exatamente por causa da inveja. Meus amados irmãos, a inveja leva à morte. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Mas, meus irmãos, quem é um verdadeiro adorador não tem inveja, não olha para a inveja, mas ele segue avante, adorando o Senhor Deus. Ele segue avante, buscando a presença do Senhor teu Deus. Ele não se preocupa, ele não se importa se vai acontecer mal contra ele na caminhada ou bem. Para ele o que importa é olhar para Jesus. Para ele o que importa é adorar a Deus. Porque ele sabe que quando ele sair desta terra, ele sabe para onde vai. Ele sabe que vai para o paraíso. Ele sabe que vai morar com Deus. Então, ele não olha para este lado, mas ele ora a favor dos invejosos. Ele não procura ficar distanciado dos invejosos, ele não procura se apartar dos invejosos. O que ele procura é se apartar, não praticar as obras dos malfeitores. Mas eles procuram ajudar com a palavra, procuram se unir. Assim aconteceu com o nosso irmão Abel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, você que tem a tua família, teus irmãos, tuas irmãs de sangue, ou em Cristo Jesus, você sabe muito bem quem serve a Deus à luz da palavra e quem não serve. Você sabe muito bem quem vive em santidade para Deus e quem não vive. Será que Adão, ou seja, será que Abel sabia disto? Que Caim servia a Deus, adorava a Deus, mas de uma forma que não era bom, que não agradava a Deus? Meus amados irmãos, este crime, este homicídio aconteceu por causa da seguinte razão: os dois ofereciam sacrifícios a Deus. Em outras palavras, os dois cultuavam ao Senhor. Como é que eu posso dizer, como no nosso dia de hoje, os dois congregavam em busca da presença do Senhor. Meus amados irmãos, mas quando ambos foram oferecer sacrifícios a Deus, eles foram adorar a Deus, meus queridos, um foi adorar a Deus de um jeito e o outro foi adorar a Deus de um outro jeito. Em outras palavras, um foi adorar a Deus em espírito e em verdade, porém o outro foi adorar a Deus de qualquer maneira.
achando ele, a saber Caim, que Deus ia receber tua adoração, que Deus ia receber o teu sacrifício. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, mas estavam juntos, estavam bem próximos um do outro, ali buscando a presença de Deus. Meus queridos, nós vemos na Santa Palavra do Senhor que Abel, aleluia, ele mexia, ele trabalhava com ovelhas, aleluia. Abel, ele foi pastor de ovelhas, porém Caim foi lavrador da terra. Meus amados, Abel pega uma ovelha, sacrifica aquela ovelha e vai oferecer em holocausto, em sacrifício a Deus. Mas Caim, louvado seja Deus, como ele era lavrador da terra, ele foi em busca de um fruto e ali também ele foi oferecer a Deus um sacrifício. Meus amados irmãos, mas quando iniciou-se a adoração, quando iniciou-se o sacrifício, porque, meus irmãos, o sacrifício naquela época era animais de um ano para baixo, sem mancha, animal perfeito, louvado seja Deus, que eles ofereciam. E quando eles estavam ali oferecendo, Caim queimando ali a tua oferta, Abel queimando ali a tua oferta em sacrifício a Deus, de repente, meus amados irmãos, Caim olha do lado e ele vê o sacrifício de Abel subindo para Deus. Deus estava recebendo o sacrifício de Abel. Meus amados, para quem não sabe, naquela época, quando alguém oferecia sacrifício a Deus, queimava sacrifício a Deus, aquela fumaça, como se fosse um canudo, ela subia reto para o céu. Era Deus recebendo aquele sacrifício. Aquela fumaça subia como se fosse um canudo. Meus irmãos, quem sabe havia muito vento naquela época. Uma passagem não vai registrar. Meus amados irmãos, mas quem sabe estava ventando. Quem sabe estava ventando. Aleluia. Mas o sacrifício de Abel, aquela fumaça subia reto. Nada conseguia fazer espalhar aquela fumaça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual é o tipo de vento que está se levantando na sua vida. Eu não sei que tipo de vendaval está levantando sobre a sua vida, atrapalhando você a adorar a Deus, atrapalhando, aleluia, para que a tua adoração, para que o teu sacrifício não seja recebido pelo Senhor. Mas olha, meu irmão, se a tua adoração é como a de Caim e Abel, pode ter certeza que a tua adoração vai subir para a glória. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que nada, nenhum vento vai atrapalhar a tua adoração e chegar perante Deus. Caim olha do lado e vê aquela situação. Mas quando Caim olha para o teu sacrifício, a fumaça do teu sacrifício estavam sendo espalhados. Louvado seja Deus. Poderia estar sem vento de qualquer maneira. A fumaça do sacrifício de Caim ia ser espalhada. Não ia subir. Mas a pergunta é, por que que Deus, nosso Senhor, não recebeu o sacrifício de Caim? Por que nosso Deus não recebeu ali a oferta de Caim? Meus amados irmãos, lá no livro de Hebreus está registrado que a oferta de Caim, Deus não recebeu por causa de uma situação. E que situação era esta? É porque as obras de Caim perante Deus não eram boas. E a pergunta que eu faço neste momento abençoado, louvado seja Deus, as obras que você pratica, agrada a Deus? As obras que você está praticando, que nós estamos praticando, está agradando a Deus? O teu sacrifício, a tua adoração, a tua oferta está chegando perante o Senhor? Por favor, não respondam para mim, mas em teus corações respondam para Deus. Quando vocês vão para os cultos, vocês vão congregar,
a adoração de vocês, as nossas adorações, Deus está recebendo? Será que nós estamos adorando a Deus no sentido espiritual como Abel ou como Caim? Responda para Deus. No teu coração, responda para Deus. Como que está sendo a tua adoração? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, mas o nosso Deus, que é cheio de misericórdia, Ele, aleluia, faz de tudo para nos ajudar. Antes de nós executar aquilo que não agrada a Deus, aleluia, Ele vem com a palavra, Ele nos alerta, Ele tenta nos livrar. Agora vai depender do nosso coração. Nasceu duas crianças, crescer, adolescente, agora moço, louvado seja Deus, duas crianças, dois adolescentes, dois moços, enfim, dois adoradores. Um adorava a Deus de um jeito, o outro adorava a Deus de outro jeito. Meus amados irmãos, quando Caim viu aquela situação de que Deus estava tentando para a oferta de Abel, porém não estava tentando para a oferta dele, diz as sagradas letras, a Bíblia Sagrada, que o semblante de Caim caiu. Ficou triste, ficou aborrecido, ficou muito irado. E naquele momento o diabo veio e colocou no coração de Caim desejo de matar Abel, desejo de tirar a vida de Abel. Meus amados irmãos, mas quando Deus viu esta situação, o Senhor, Ele vai ao encontro de Caim. Ele fala com Caim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós lemos no capítulo 4, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Este capítulo 4 ainda não tinha acontecido o crime. Ainda não tinha acontecido a tragédia. Antes de acontecer, aleluia, a execução de Abel, o Senhor foi ao encontro de Caim. Ou seja, Deus estava dando para Caim uma oportunidade, porque o pecado já estava à porta. Caim já tinha determinado tirar a vida do seu irmão, porque o diabo colocou esse desejo no coração de Caim. Nós temos aqui, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler rapidamente todo o capítulo 4 para você entender a palavra. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Isso foi fora do jardim. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Este versículo 7, meus amados irmãos, Deus estava mostrando para Caim que um desejo suicida, que um desejo mortal já estava no coração dele, estava batendo na porta do coração dele, prestes a entrar. Aquele desejo profundo, maligno, já tinha entrado no coração de Caim. É por isso que Deus fala para ele: o pecado jaz às portas, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Ele quem? O pecado. O desejo de matar o seu irmão. Agora Deus disse aqui para Caim, é como se ele falasse o seguinte: se você se esforçar, você vai dominar este mal, e você não vai realizar este mal. Quem sabe? Eu estou falando com muitas pessoas que você já planejou em teu coração em revidar contra alguém. Alguém que te maltratou,
alguém que maltratou a tua pessoa, alguém que fez um mal para você. Quem sabe você já está planejando em teu coração revidar. Quem sabe você já planejou em teu coração se vingar. Mas hoje, exatamente agora, o Espírito Santo manda eu dizer para você: tira isto do teu coração. Não realize este desejo do teu coração de que é o diabo que colocou. Resista. Domine este mal. Porque se você se esforçar, Deus é contigo. Ele vai te dar graça e você não vai realizar o mal. Não faça como Caim. Caim não deu ouvido à voz de Deus. O Senhor deu uma oportunidade, o Senhor tentou ajudar Caim, mas Caim não deu ouvido ao Senhor. Aí ele saiu para o campo, juntamente com o seu irmão Abel, e lá no campo, ele tirou a vida do seu próprio irmão, por causa da inveja, por causa do ódio, porque a adoração de Abel foi recebida e a dele não. Quem sabe estou falando com pessoas nesta hora abençoada, pessoas que estão vendo alguém sendo usado por Deus lá na casa de oração, e você não é usado, e você está assim um tanto revoltado. Uma inveja maligna. Tire isto do teu coração, domine isto, porque o Senhor também quer te usar. Mas a pergunta é: as tuas obras perante Deus estão sendo boas? As tuas obras estão agradando a Deus? Se as tuas obras são boas, pode ter certeza que lá na casa de oração, a tua adoração está sendo recebida pelo Senhor. Nada está espalhando a tua adoração, mas está chegando perante o Senhor. Fica esta palavra para o teu evento espiritual nesta hora abençoada. Que tipo de adoração você está oferecendo ao Senhor? Porque a Bíblia não registra quais são as obras de Caim. A única coisa que a Bíblia registra para nós lá em Hebreus é que Deus não recebeu as obras de Caim, porque as obras de Caim eram más. Está registrada no livro de Hebreus. A Bíblia não registra que tipo de obras. O que ela registra é que as obras de Caim não eram boas. Você parou para meditar comigo? Quantas pessoas vão cultuar? Quantas pessoas elas vão congregar? Mas as obras delas não são boas? Lá na residência delas, elas não se comportam como homens de Deus, não se comportam como mulheres de Deus. Na rua, no emprego, não dão testemunho de uma verdadeira igreja. Aí vão para o culto, vão para congregar. E a pergunta que eu faço: Deus está recebendo? Deus está recebendo, meus irmãos. Segundo esta passagem, esta palavra, Deus está recebendo. Se elas imitam Caim, quando vão para o culto agora para oferecer sacrifício, adoração a Deus, oferta a Deus, eu pergunto mais uma vez: Deus está recebendo? Deus está recebendo esse tipo de culto? Deus está recebendo, meus irmãos? Se eles imitam as obras de Caim? Mas aqueles que vão para a casa de oração e estão realizando obras como as obras de Abel, Deus está recebendo a adoração delas? Qualquer um sabe receber, ou seja, cada um sabe responder as duas perguntas, tanto em relação a Caim como a de Abel. Todos sabem que a de Caim Deus não estava recebendo, e o de Abel Deus recebeu. Assim é a multidão que professa o nome de Cristo, de norte a sul, leste a oeste, a saber toda a terra. Assim é a igreja na terra. Só é recebida a adoração daqueles que dão bom testemunho, daqueles que servem a Deus à luz da palavra. Ela está louvando, Deus recebe. Ela está pregando, Deus recebe. Está testemunhando, Deus recebe. Está orando, Deus recebe. Enfim, está adorando, aleluia, e sobe, aleluia, até Deus. Este tipo de adoração. Qual é a tua adoração? Qual é o teu tipo de adoração? Tem inveja aí no teu coração? Se você deseja ser usado, se você deseja que Deus receba a tua adoração,
Imite Abel. Faça como Abel. Louvado seja o nome do Eterno. Fica para o teu elevo espiritual esta palavra. Duas crianças nasceram. Cresceu. Aprenderam a adorar a Deus. E entre estas duas crianças, duas adorações. Uma perfeita, a saber, a de Abel. Outra imperfeita, a saber, o de Caim. Que tipo de adoração você está fazendo em relação ao Senhor? Que tipo de adoração, que tipo de, aleluia, culto você está oferecendo ao Senhor teu Deus? Fique esta palavra para o teu elevo espiritual. Muitos abraçam o mundo, imitam o mundo, aí vão para adorar a Deus. Segundo esta palavra, vou dizer sem medo de pecar, você está fazendo sacrifício de tolo, Deus não está recebendo. Faça um check-up, se converta e suba para a casa de oração. Vá para os cultos para que Deus receba a tua adoração. Não estou aqui dizendo não vá mais para a igreja porque para as obras não é bom. Não estou aqui dizendo que não vale a pena você ir para a igreja. Não é isto. Só estou dizendo que você vai sem se consertar e Deus não recebe a tua adoração. Mas se você fizer em teu coração um propósito, e eu quero ser fiel a Deus, como foi Abel, pode ir, que a partir de hoje, as tuas adorações chegam perante o Senhor. Fique esta palavra, esta tarde abençoada, para o teu elevo espiritual. Jesus te ama, seja um Abel na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, e aqui finalizo esta rápida mensagem. Deus te abençoe a todos e eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe meus irmãos, fiquem na paz de Cristo.